E essa semana alguns indicadores da economia europeia devem movimentar o mercado, né, Júnior? No início da semana uma agenda mais fraca, Daniel. Na zona do euro, nível de atividade industrial, nível de serviço, confiança do consumidor na terça-feira. Quarta e quinta a gente tem dados da economia do mercado interno brasileiro, sai dados do crédito e sai dados também do desemprego, né? Mas eu acredito que nada que contagie o mercado nosso interno. Na sexta-feira é a agenda mais importante, né? A conferência do Fed. Bernanke e Trichet vão comentar os dados dos Estados Unidos e da zona do euro com relação à crise e vão trazer, né? Vão comentar possíveis soluções de política monetária, né? Política macroeconômica para desenrolar e enfrentar essa crise, né? Aliás, principal notícia da semana, né? Até porque nessa semana que passou, o principal acontecimento econômico na Europa, além do baixo desempenho da economia alemã, foi o fato de um banco suíço ter recorrido o que pesou o mercado na quinta e sexta-feira. Isso. Teve uma operação de swap de um banco suíço, o que trouxe uma estabilidade no mercado financeiro. Para o telespectador entender, essa operação de swap funciona da seguinte forma: todos os dias os bancos emprestam e captam recursos. No final desses dias, eles precisam zerar suas contas, ou seja, se eles receberam recursos demais, eles têm dinheiro sobrando em caixa. Se faltaram recursos, eles têm que ir a outros bancos pegar esses empréstimos, é o que a gente chama de mercado interfinanceiro. Aqui no Brasil a gente tem também, e a taxa de juros é o CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiro. E quando acontece de um banco não emprestar para outro, ou de um banco precisar do Banco Central para captar recursos, isso gera uma estabilidade no mercado porque pode existir alguma contaminação no sistema financeiro. Os bancos com medo de emprestar um para os outros, porque podem acreditar que o outro banco não tem capacidade de pagamento, fazem o quê? Reduzem os empréstimos, ou seja, distribuem menos dinheiro na economia, o que pode piorar ainda a situação da Europa, que já tem desemprego, inflação e baixo crescimento, né? Então, sem crédito, poderia crescer menos ainda. Então, a sexta-feira deve ser turbulenta para o mercado e deve trazer as maiores expectativas. Né? Aqui, de fato, sentiu bastante. Os bancos foram que mais caíram no Ibovespa. Lá fora também, os bancos bem pressionados caíram bastante. Então, essa instabilidade que trouxe no sistema financeiro ali colocou em xeque um pouco essa crise, né? E aproveitando o movimento turbulento do mercado, nós vamos responder uma pergunta de um telespectador que mandou essa semana, onde ele nos questiona, e essa pergunta vai ser feita para o Jean. Jean, qual que é o melhor investimento ou as melhores opções de investimento para o investidor autônomo que tem a sua profissão e precisa diversificar as suas aplicações? Para esse tipo de profissional que tem a receita difícil de ser prevista, a gente trabalha, de modo geral, com uma estratégia de maior segurança, né? Então, 70% dos recursos, acho que seria interessante em renda fixa, títulos do governo, fundos de renda fixa, o famoso CDI, né? E os outros 30% para que tenham uma rentabilidade melhor e mais longo prazo, talvez ações ou algum programa de previdência privada, seria interessante, em função dessa dificuldade de prever a receita. Porque nos meses de vacas magras ele tem de onde buscar o recurso. A gente sabe que o profissional liberal sofre muito com a sazonalidade. Então ele tem que se precaver de eventuais emergências. E você que também tem dúvidas e quer que a gente as responda, pode nos consultar através do site www.saberinvestir.net ou através do e-mail sim@saberinvestir.net. E agora a gente vai acompanhar como que é o dia a dia numa corretora de valores. Dia a dia na corretora, nós acompanhamos principalmente o mercado em geral, tanto o asiático, o europeu e o americano, para dar suporte ao cliente. Muitas vezes os nossos clientes têm o dia corrido, então eles não podem estar acompanhando o mercado de perto, então eles ligam para os agentes autônomos e nós damos todo o suporte que ele precisa. Para fechar uma operação, nós levamos em conta, são dois tipos de análise, a análise técnica e a análise fundamentalista.
No mercado volátil dos últimos dias, a análise fundamentalista acaba ficando distorcida. Então, para operações de curto prazo, nós utilizamos a análise técnica, que dá pontos de entrada e de saída no curto prazo. Então, dependendo do perfil do cliente, ele solicita e nós damos esse suporte. O nível de concentração exigido de um operador é grande, porque todo subsídio que o cliente muitas vezes tem para tomar uma decisão somos nós que passamos. Então, acompanhar o mercado hora a hora, minuto a minuto, é uma coisa que exige muita concentração até para pegar todas as oscilações necessárias. Realmente a vida de um operador não é fácil no mercado de grande volatilidade, nem também do investidor, né? O mais importante é identificar o perfil desse investidor. Operações de volatilidade, operações de médio e longo prazo existem numa corretora. A corretora tem departamento de análise próprio para estar buscando as melhores oportunidades de investimento com carteira recomendada, carteira de dividendos, carteira defensivas. Tem também instrumento de volatilidade, se o cliente quer comprar de curto prazo, ele tem análise gráfica, enfim. Principalmente o perfil de investidor tem que ser identificado. A partir disso se monta um plano, né, para o investidor, tanto de médio e longo prazo, que acaba buscando oportunidades no mercado. E o investidor tem que entender que nem todo mundo aceita todo tipo de risco, né? Então, às vezes ele é mais conservador, tem essa característica, vê o colega dele que entrou em ações, ganhou 5%, ganhou 6%, ganhou 7% e quer replicar isso também. Mas ele não tem o perfil para aceitar uma queda de 3%, 4%, 5%, 15%, 20% como a gente teve esse ano. Principalmente a gente busca na corretora lá identificar isso. Você está comprando volatilidade? Você quer comprar volatilidade? Então qual que é o seu plano? É de curto prazo? É aproveitar esse momento? Então você tem que ter objetivo de entrada, tem que ter objetivo de saída e cumprir com isso. Porque exatamente o investidor acaba se perdendo e a gente fala, uma operação de curto prazo acabou virando uma operação de longo porque ele não respeitou a estratégia dele. Então hoje tem vários sites que acabam ajudando o investidor a tomar essas decisões, fazendo análise de perfil. O próprio site da Bovespa tem essa análise de perfil, que aí o investidor ele consegue, através dessa análise, fazer um planejamento de operação. Exatamente. Eu já vejo da seguinte forma, eu vejo que o investidor é como se fosse uma pessoa doente. Ele não pode se automedicar, certo? Ele tem que buscar um especialista para aquele problema que ele tem. Da mesma forma no mercado financeiro. Se você tem um objetivo formado, busca um especialista para que ele consiga elaborar a solução de acordo com o objetivo, né? Então, a automedicação no mercado financeiro também pode ser perigosa. Como o Júnior comentou, uma estratégia, de repente, de curto prazo, acaba ficando para longo prazo. Então, toda pessoa precisa efetivamente de um especialista. E no próximo bloco, uma empresa de tecnologia que ganha destaque em Santa Catarina. Não saia daí.